Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à aula 5 e final. Esse é a demonstração do CRUD utilizando-se do Entity Framework Fluent API, certo? Eu estou utilizando a mesma arquitetura, então os controllers, CSVs e os módulos não mudarão, são os mesmos. Eu fiz toda a aula 3. E aqui dentro da minha camada DAO, dentro ainda de Connection, eu criei uma outra pasta, onde eu tenho os meus contacts e os meus maps, beleza? Em DB Contacts, eu tenho uma classe chamada DB Connection, DBF Connection, que é DB Contacts, certo? Que chama o construtor passando a minha connection string para poder abrir conexão com a minha base de dados. Eu tenho meus DB sets que fideliza a criação da minha base de dados, do meu banco, da minha tabela moves, certo? E eu tenho o Model Create, que são todas as configurações de criação que serão geradas na minha tabela da base de dados. Aqui eu estou dizendo que a minha tabela da minha base de dados Moves não permitirá caixa alta em suas tabelas, em suas colunas de tabelas. E aqui eu estou dizendo que eu não vou permitir que relacionamentos permitam excluir seus filhos. Então, se você tem dificuldades em entendimento de banco de dados, aconselho vocês a dar uma pesquisada na internet sobre banco de dados. E aqui eu tenho a configuração do meu map. Aqui eu estou dizendo que, ao ser compilado o meu código, a minha tabela será gerada com esses mapeamentos aqui. E vamos ver o que tem dentro desses mapeamentos. Se vocês perceberem, o meu movimap, o mapeamento da minha tabela, a representação das colunas da tabela na minha base, que será gerada via código. Eu estou dizendo que o meu ID vai ser gerado do tipo reskin, ou seja, eu vou gerar uma chave primária no meu banco para o meu ID, do tipo identidade. Eu estou dizendo que a propriedade da minha entidade, que eu passei no Entity Type Configuration, que é a mesma do model, eu estou dizendo que essa minha propriedade está associada ao meu name, ou seja, a minha coluna name da minha tabela na base de dados, que ela é not null, isso aqui é o required, e que o tamanho máximo dela é 150. Ao fazer isso, eu estou dizendo que crie na minha base de dados uma coluna do tipo name not null do tamanho de 150. Aqui são propriedades parecidas, a diferença é que ele vai ser apenas not null, não terá limite de tamanho, então ele vai botar o limite máximo, certo? E ele está fazendo a associação da minha propriedade com a minha coluna da minha base. Tranquilo? Além disso, eu criei um repositório, criei uma pastinha aqui chamada movef, e dbf repositório, e se vocês perceberem, o insert, o update e o delete são bem mais simples do que no ADNet. Eu simplesmente passo para o contexto do db7, ou seja, a minha tabela do banco, os eventos de add, de find, de remove, para ser setado através do dbSendes. Certo? O dbSendes é que realmente irá realizar por debaixo dos panos a minha inclusão ou não na minha base de dados. Lembre-se que no ABNet nós tínhamos o execute no query com commit to rollback. Pronto. dbSendes faz isso por debaixo dos panos tudo para mim. Existe uma abordagem muito longa sobre o db7. O Entity Framework é um curso para mais de 5 horas, então eu não tenho como elencar aqui todas as possibilidades de uso do Entity Framework em apenas 5 minutos. Aqui eu digo que o objeto será removido, ou seja, que os meus dados que eu estou querendo executar na minha base serão removidos no método delete. Aqui no método update estou verificando se existe diferença entre o que está na tabela e a entidade que eu estou querendo passar. E aqui eu estou dizendo que se o que está na tabela tem diferença para ser removido. A primeiro momento parece muito confuso, mas para que se entenda isso, vocês têm
aconselho vocês a estudar cada linha dessa aqui na internet para que vocês tenham um amplo conhecimento sobre o Entity Framework. Eu deixarei alguns materiais aí, mas por enquanto é isso. Os modos, as views e os controllers não mudaram, então o próximo passo agora é testar o nosso GUI. Vamos testar o nosso GUI aqui. Eu tenho criado aqui, vou criar um novo filme, vou colocar o nome de não existe, Logan 2, porque o Logan morreu. Vou dizer que é 2017. E vou dizer que o valor dele é tanto. Criar. Tem mensagem de notificação. Logan 2. Vou editar. Vou botar um valor qualquer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou salvar. O Logan não existe. Vou excluir. Delete. Foi excluído. Utilizando-se da plataforma Multifundo. Bom, pessoal, para este curso era isso. Eu agradeço a vocês por perder um pouco do seu tempo tentando ver esses pequenos vídeos. Aconselho a vocês a dar uma olhada no material que eu disponibilizei. Eu aconselho a vocês prosseguir com este curso aqui, que foi só um start, para que vocês possam aprimorar seus conhecimentos em Entity Framework e ADONET. Muito obrigado. Quem sabe, até a próxima.